Boa tarde, meu nome é Nicole. Boa tarde, meu nome é Lavínia. E hoje vamos realizar um podcast com o tema de quando o estoque está em correria. Então, são os desafios da sazonalidade. Esse é um projeto chamado Podlog, que foi orientado pela professora Ana Almeida. E estamos com a convidada Vânia, que é coordenadora do curso de logística também. E ela também tem entendimento na área e essas coisas. Nós somos estudantes da ETEC, da Escolástica Rosa, cursamos logística e somos o segundo módulo da sala 2G2. Bom, e o motivo da gente ter escolhido o curso é que eu me interesso bastante na área, eu gostaria também de aprender um pouco mais, enfim. Eu escolhi porque aqui onde eu moro é muito bom ter esse curso, e é uma área que pode ser explorada bastante e de várias formas. Enfim, agora vamos explicar um pouquinho mais ou menos o que é sazonalidade e os desafios delas. Porque, tipo assim, a sazonalidade é principalmente as datas comemorativas, então é a variação de demanda nessas datas comemorativas, como Natal, Páscoa, e os desafios que, se não tiver um planejamento certo, ela sobrecarrega muitos armazéns, causando muitos problemas, muitos desafios. Agora a nossa convidada Vânia vai explicar um pouquinho o tema na visão dela. Tá ótimo. Olha, então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite feito, né, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre esse assunto. Eu gosto muito, né, desse tema que vocês trouxeram, que é a sazonalidade. Então, dentro do ponto de vista da sazonalidade, ela é bem importante, até porque ela movimenta demais a parte econômica. Então agora, né, nós estamos próximos aí de um ponto que é a Black Friday, né? Então está acontecendo aí agora nesse próximo final de semana. Logo mais nós temos Natal, então é uma parte que movimenta muito a economia, né? Para vocês terem ideia, os dados da Black Friday do ano passado, o que aconteceu? Nós tivemos mais de 18 milhões de pedidos. Isso trouxe, em reais, quase 10 bilhões. É muito dinheiro, né? Então, isso faz com que haja uma movimentação muito grande. E é claro, né, é o momento de aproveitar que as pessoas estão recebendo o 13º salário, pelo menos a primeira parte, né, e também fazer essa movimentação, né, na indústria, nas empresas, no comércio, principalmente. Então, a sazonalidade, ela ajuda, né, bastante a elevar esse comércio. Então, esse é o meu ponto de vista que eu vejo. Ela é importante, mas é claro, né? Ela precisa de um planejamento para que isso ocorra. Sim. Porque só esperar, né, e não ter nenhum tipo de planejamento, de estoques, né, principalmente, isso vai fazer com que, ao invés de melhorar aquela situação, vai piorar. Né? A empresa, os clientes vão buscar e não vão ter, né, o produto. Sim. Eu queria falar sobre o vestibulinho da ETEC. A ETEC tem vários cursos, tanto integrado com o ensino médio, quanto só os cursos. A ETEC é totalmente gratuita, você só paga a inscrição. Depois da inscrição, fazer a prova, você não paga mais nada. Bom, agora a gente vai fazer umas perguntinhas para a Vânia sobre a área, para a gente ter mais informações sobre isso. Eu vou começar, tá? Quais são os principais erros que as empresas cometem ao planejar a capacidade do armazém em épocas sazonais e como pode ser evitados? Ótimo, excelente pergunta. Bom, o que as empresas devem evitar é não ter esse planejamento, né? Até eu me antecipei, nem sabia que ia vir, né, a pergunta, mas me antecipei um pouco. Toda empresa, ela necessita de um planejamento até para o dia a dia dela, né, de ter estoques, de entender essa demanda. Então, um grande erro é não conhecer a sua demanda, quer dizer,
a quantidade de pedidos que podem chegar dos seus clientes, então não conhecer, não ter um histórico sobre as vendas e não avaliar ao longo, né, do ano. É sempre importante, quando nós falamos de sazonalidade, estudar o que aconteceu no ano anterior, né? Então ter um histórico dessas vendas. Isso vai facilitar para que você consiga, primeiro, se eu sou uma indústria, eu preciso ter a matéria-prima, poder fazer a fabricação dos meus produtos e, com isso, colocar à disposição dentro dos nossos players, né? Quem são, se é o varejo, se é o atacadista, né? Então eu tenho que ter esse estudo para conseguir fazer. Então o grande erro é não fazer um estudo aprofundado sobre a demanda de vendas dos produtos que são mais, né, chamativos. Então, como nós estávamos conversando agora, a Black Friday. Então, muitos eletroeletrônicos, computadores, notebooks, celulares, né, chamam a atenção porque a pessoa deixou aí todo ano para poder conseguir trocar o celular, trocar a televisão, trocar o notebook. Eu mesmo estou precisando trocar o meu. Então, vou aproveitar agora. Bom, partindo para a próxima pergunta, como usar dados históricos de vendas para saber o quanto o armazém precisa suportar os períodos de maior demanda? Isso, ótimo. Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos com essa parte aí de Big Data, né? Então, estudar esses dados faz com que eu consiga ter uma previsão melhor, que eu não consiga ter um excesso ou um volume, né, muito grande, e com isso a fábrica pode não dar conta, né, mas a importância de você ter a informação certa no momento certo. Todo gestor ele precisa, né, ter um sistema que entregue as informações para que ele possa gerir melhor essa sazonalidade, né, e inclusive poder tomar determinadas decisões, se ele vai ter mais um turno, se ele vai precisar ampliar, né, a produção ou o lote de produção. Muitas vezes nós falamos aí de um produto como o Panetone. Tá? Vocês vejam aí que o Panetone eles estão fazendo fabricação desde agosto, tá? Para poder dar conta aí da demanda que é tão volumosa nesse período. Depois eles param de fazer, né? Mas continuam fazendo outros produtos, não mais o Panetone em si. Tá? É muito engraçado que esses doces típicos a gente não vê muito, tipo, fora de data, né? Isso. Ovo de Páscoa, nós só vemos quando? Na Páscoa. Depois o ovo de Páscoa ele some, né? Ele desaparece. Por quê? Porque é um período muito específico. Isso significa que para eu ter o ovo de Páscoa naquele momento, isso foi pensado desde dezembro, né? E feito todo um planejamento para que tivesse essa matéria-prima, que pudesse fazer essa produção, para que na Páscoa nós possamos, então, saborear, né, o ovo de Páscoa que é tão gostoso e tão bom. Eu espero que vocês estejam gostando do podcast, das respostas dela. E eu queria falar para vocês se inscreverem no canal da ETEC e em todas as redes sociais da ETEC. Bom, e continuando com as perguntas, as empresas podem se preparar com antecedência para lidar com o aumento repentino da demanda durante os períodos sazonais, evitando tanto a falta quanto o excesso da capacidade dos armazéns? Sim, é necessário até, né? Nós estávamos discutindo agora, né, um pouco falando aí do ovo de Páscoa, do Panetone, da Black Friday, né? Então é muito importante que durante essa sazonalidade a empresa ela sabe, ela precisa sim se preparar para toda essa demanda que vai ocorrer. Então, por isso que vocês até trouxeram a informação, né, sobre os dados, o quanto que isso é importante, esses indicadores, para que
eles possam tomar as melhores decisões. É claro que depois do período sazonal, né, então, por exemplo, né, nós falamos do ovo de Páscoa, isso não significa que depois que passa a Páscoa, né, a empresa que faz o ovo de Páscoa, essas empresas de chocolates, elas vão fabricar outras coisas. Então, ela vai trabalhar um pão de mel, vai fazer um chocolate em tablete, ela vai trazer outras oportunidades, né, para que os consumidores continuem ali comprando seus produtos. Então é importante que eles tenham, né, essa diversificação de produtos para que a empresa consiga sobreviver financeiramente, né, ter essa sustentabilidade financeira. Então a empresa ela não pode só viver da sazonalidade. Então ela tem essa gama de produtos para que nos momentos, né, que ela tem o pico, ela está com o produto dela em alta, mas no momento que ela está em baixa, né, ela consiga, né, que é o que a gente chama de baixa ou de vales, que ela consiga continuar no mercado e não perder, né, a fidelização dos seus clientes. Então, esse também é um ponto muito importante, porque não adianta só satisfazer o cliente e não fidelizá-lo àquela marca. Sim. Próximo. O que as empresas podem fazer depois do período sazonal para avaliar se o planejamento da capacidade realmente deu certo e se preparar melhor para a próxima vez? Ótimo, excelente. Nós temos uma ferramenta para gerenciamento que chama PDCA. Né? Ele é muito importante, vocês já devem ter visto, inclusive, com a própria professora Anelisa. O PDCA é justamente essa parte, né, do planejamento que você tem, a ação que você planejou, né, você vai executá-la, e depois você vai fazer o quê? Você vai medir, né, para ver se tudo aquilo que você planejou deu certo, ou se você precisa de um plano de ação para mudar tudo isso. Ver aonde que falhou. Então, o primordial é isso, você sempre voltar, né, ao seu planejamento e olhar se todas as ações que foram realizadas, elas deram certo, então vou continuar. As que não deram tão certo, né, porque às vezes nós almejamos algo que não supre aquela situação ou daquilo que nós queremos fazer, é importante revisitar, principalmente o que não deu muito certo, para que você possa sentar novamente e olhar e falar, bom, aqui eu preciso rever essa situação, eu preciso mudar essa situação. Né? E como? Buscando um outro tipo de campanha, fazendo talvez uma degustação de um produto que não foi tão bem aceito pelos clientes. Então, eu vou buscar alternativas para que a minha campanha no próximo ano seja mais efetiva, né? E que dê tudo certo. Bom, agora só dando uma lembrada do vestibulinho da ETEC, que sempre abre no final e no meio do ano, e só paga a inscrição. Então, depois da prova, fica tudo de graça e é isso. Eu queria agradecer a Vânia por ter separado um tempinho para vir aqui com a gente. Foi muito boa essa conversa e a gente pôde aprender bastante com a sua experiência. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vocês terem me convidado para poder ter esse bate-papo aí sobre a sazonalidade, e eu espero ter contribuído de alguma forma e que as pessoas que estão nos assistindo também tenham conseguido absorver. Obrigada. E como agradecimento, a gente trouxe uma lembrancinha para você. Oh, meus amores, muito obrigada. Olha, obrigada, gente. Olha, eu vou abrir, tá? Porque é feio, né? Não receber o presente e não abrir. Muito obrigada, não precisava de nada. Olha. Oh, adoro. Muito obrigada. Olha, gente, ganhei uma caixa de bombom. Eu amo bombons. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, meninas.
Bom, e para finalizar, vamos agradecer a professora Ania Almeida, que iniciou com o projeto do Podlog e deu a oportunidade de compartilhar mais informações sobre o nosso tema, principalmente que é o nosso tema de TCC. E é isso, obrigada.